Conceitos de direito administrativo. Para Eli Lopes Meireles, direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. No entanto, para compreender este ramo do direito público, é necessário analisarmos alguns conceitos. Então vamos lá. Primeiro deles, o Estado. Sociedade politicamente organizada em determinado território, espaço físico, com o povo, elemento humano e soberania, que é o reconhecimento e independência na ordem internacional e supremacia interna. Além disso, o Estado possui personalidade distinta da de seus integrantes, podendo assumir direitos e obrigações no âmbito interno e externo. Em linhas gerais, o Estado é fruto da criação humana, regido por um ordenamento jurídico com o objetivo de manter pacífica a vida em sociedade e proporcionar o bem-estar geral. Governo. No sistema presidencialista, o governo é exercido pelo presidente da República. Já no parlamentarismo, o primeiro-ministro, que desempenha este papel. E a administração pública. Novamente, para Eli Lopes Meireles, o conceito de administração pública deve ser analisado sob 3 critérios. O primeiro é formal, conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. No critério material, conjunto de funções necessárias aos serviços públicos em geral. E o terceiro, operacional, desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprios do Estado ou por ele assumidos, em benefício da coletividade. E o regime jurídico administrativo? A gente vê isso muito nas obras doutrinárias. Afinal de contas, o que é isso? Representa os princípios e as regras jurídicas que direcionam a atuação da administração pública no exercício da função administrativa. Esse regime pode impor limites ou conferir prerrogativas e privilégios na relação da administração pública com os particulares. E é sustentado basicamente por 2 pilares: os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade dos interesses públicos pela administração. Esse ramo do direito possui fontes. Então, quais as fontes do direito administrativo? Como fonte primária, nós temos a lei. A lei é a fonte principal do direito administrativo. Deve, assim, ser considerada em sentido amplo. E aí nós vamos incluir a Constituição Federal, suas emendas, lei ordinária, complementar, lei delegada, decretos legislativos, resoluções, medidas provisórias e demais normas administrativas regulamentares. Eu estou me referindo de decretos, resoluções, portarias, etc. Agora, as fontes secundárias, nós temos a doutrina, que é a interpretação dos estudiosos do direito. A jurisprudência, decisões reiteradas dos tribunais superiores e decisões vinculantes do STF. Os costumes, é a prática social reiterada de uma conduta, acrescida da convicção geral de obrigatoriedade em sua observância. Mas isso não basta. Temos que saber também um pouquinho dos princípios do direito administrativo. Eu começo com a legalidade. A atuação da administração pública está vinculada à observância do disposto na lei, em sentido amplo. Ou seja, o administrador somente pode atuar nos limites previstos no ordenamento jurídico. A impessoalidade. Esse princípio se apresenta em 2 abordagens interpretativas. Primeiro, quanto à administração. O ato administrativo é impessoal, ou seja, o ato praticado pelo agente público deve ser atribuído à pessoa jurídica, a qual está vinculado. E quanto aos administrados, o administrador tem o dever de agir de forma impessoal, abstrata e genericamente, protegendo sempre o interesse público, nunca atuando em nome do interesse pessoal de um único administrado, singularmente. Princípio da moralidade.
O administrador tem que agir com honestidade e probidade, observando os princípios éticos, a lealdade e a boa-fé. Publicidade. Esse princípio visa trazer transparência e controle popular à atuação administrativa. Eficiência. Esse princípio foi instituído pela Emenda Constitucional 19 de 98 e representa uma adequada relação custo-benefício nos atos administrativos. O agente público deve, nesse sentido, se emprenhar em obter o melhor resultado com o mínimo de recursos. Economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional são itens abrangidos por esse princípio. Razoabilidade e proporcionalidade, previstos expressamente no artigo 2º da Lei 9784 de 99. Razoabilidade é agir de forma equilibrada e coerente, seguindo critérios do homem médio em limites aceitos sob o ponto de vista racional. O princípio da proporcionalidade possui os seguintes elementos essenciais. Primeiro, adequação. O meio utilizado deve ser compatível com o fim buscado. 2. Necessidade. A conduta deve ser necessária, sendo o único meio menos gravoso para alcançar o fim público. 3. Proporcionalidade, em sentido estrito. As vantagens precisam superar as desvantagens. Mais um princípio, supremacia do interesse público. Estabelece que o interesse coletivo prepondera sobre o privado, o que justifica as prerrogativas administrativas. Indisponibilidade do interesse público. Existe um poder-dever de agir, não podendo o administrador público ignorar suas atribuições arbitrariamente. E aí eu vou para um exemplo. Um agente fiscal de trânsito está obrigado a multar um condutor de veículo que desrespeitou a lei de trânsito, independentemente de quem seja. Autotutela administrativa. Esse princípio estabelece que a administração pública pode rever os seus próprios atos, seja para anulá-los, se legais, ou revogá-los, se inconvenientes ou inoportunos. Dessa fórmula, eu venho trazer à baila a súmula 346 e 473 do STF, onde diz que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos ou revogá-los, respeitados o direito adquirido. Princípio da especialidade está no artigo 37, 19 da Constituição Federal de 88. Para que a administração pública possa criar entidades, é necessário que exista uma lei que autorize a criação e defina detalhadamente as finalidades da nova pessoa jurídica. Motivação. Esse princípio estabelece que a administração pública deve justificar os seus atos, apontando os fundamentos de fato e de direito, bem como a correlação lógica entre os eventos e as providências tomadas. Mais um. Segurança jurídica. Esse princípio veda a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública. Presunção de legitimidade ou de veracidade. Esse princípio decorre da supremacia do interesse público e abrange dois aspectos. A presunção de legalidade, onde presume-se que todo ato administrativo foi praticado com observância da lei. Presunção de verdade, diz respeito à certeza dos atos. No entanto, ambas as presunções são relativas, iuris tantum, e admitem prova em contrário. Continuidade do serviço público. Consiste na proibição da interrupção total do desempenho de atividades do serviço público prestadas à população. Diante disso, o serviço público, como atividade de interesse coletivo, não pode parar. Deve ser sempre contínuo, uma vez que sua paralisação total ou parcial pode acarretar prejuízo aos seus usuários. Controle ou tutela. Esse princípio demonstra que os entes federativos, através dos órgãos da administração direta,
exercem controle sobre as pessoas jurídicas da administração indireta. Não há nesse sentido hierarquia ou tutela, mas sim controle e tutela. E por fim, a hierarquia. Esse princípio decorre de algumas prerrogativas da administração pública, como rever os atos, avocar, delegar e punir. Dessa forma, os órgãos são estruturados de forma a criar uma relação de coordenação e subordinação entre uns e outros, cada qual com atribuições definidas em lei. Em síntese, esses são os conceitos básicos e os principais princípios que orientam este ramo do direito. Bons estudos e um forte abraço!